Fala, minha gente! Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado. O objetivo aqui é falar de uma situação negativa que aconteceu comigo enquanto professor, enquanto profissional na área de concursos públicos, tá? É um pedido de desculpas, é uma tentativa de explicar o que aconteceu, de dar uma satisfação para os alunos que foram de alguma forma prejudicados por uma conduta minha, tá? Aqui a gente tem que ser homem para assumir os nossas vitórias e também homem para assumir as nossas derrotas. Então, eu não posso ser contraditório com tudo que eu prego aqui na internet, com todo o meu discurso, com o meu objetivo de prestar sempre o melhor serviço para a comunidade concurseira. E tem muita gente que me acompanha, que acredita no meu trabalho, tá? E que eventualmente pode se frustrar diante de um comentário negativo na internet, de algum aluno insatisfeito, de alguma coisa que veja por aí e por não ter uma outra opinião, acaba, né, tomando partido e construindo uma visão sem que eu também opine, sem que eu também tenha o direito de me expressar sobre o assunto. Então, dificilmente você vai ver alguém vir na internet, no seu próprio canal, assumir um erro, compartilhar derrotas, mas aqui é um gesto de respeito, de obediência a certos valores, né? Eu aprendi com meu pai desde muito novo. Errou, cara, assume o erro, pede desculpa, volta atrás, tenta verificar o que pode ser feito para melhorar, para que isso não aconteça novamente. Então deixa eu contar a história novamente, desde o começo, para vocês entenderem o que aconteceu em relação à turma, a turma chamada BBF, Básico Bem Feito, para o cargo de policial institucional do Ministério Público da União. Eu, junto com o professor Matheus Santos, nos unimos para que proporcionássemos para os alunos das turmas de técnico administrativo e policial do MPU um projeto de reta final para esse concurso do MPU. Então eu fiquei responsável pela coordenação da turma de policial do MPU e o Matheus ficou responsável pela turma de técnico administrativo. Por que eu fiquei responsável pela turma de policial? Porque eu já fui aprovado nesse cargo, eu já ocupei esse cargo, então tenho expertise em relação ao conteúdo para esse cargo específico, esse cargo especial que é o policial do MPU. Tá? Nós abrimos essa turma no mês de novembro de 2024, ou seja, lá ainda no ano passado, nós disponibilizamos essa turma. Na época eu acho que a gente estava cobrando cerca de quase R$ 700 nessa turma, porque era uma turma que incluía metas semanais de estudo, a gente disponibilizava o material, enfim. Então eu, professor Ari, fiquei responsável por montar todos os materiais para os alunos. Então, só para vocês terem uma noção, vou mostrar aqui o curso por dentro. E aqui, gente, não é propaganda, estou fazendo aqui um pedido de desculpas por um erro que eu cometi. Eu vou explicar daqui a pouco qual foi o erro, tá? E de alguma forma tentar amenizar o que aconteceu e realmente manter esse meu discurso, que é sempre de honestidade, de respeito às pessoas, de respeito aos estudantes. São pessoas que estão muito vulneráveis e que às vezes acontece de serem enganadas na internet. Então, eu não quero enganar ninguém, eu nunca quis enganar ninguém, mas acabei cometendo um erro que eu quero tentar amenizá-lo. Então, essa aqui foi a nossa turma, eu estou com o curso aberto aqui. A gente ficava responsável por criar, né, os materiais. Então, aqui está todo o conteúdo que foi disponibilizado para os alunos nesse curso em especial. Então, eu ficava responsável por criar o ciclo de estudos. Então, ao longo desses meses, desde o mês de novembro de 2024, a gente entregou 14 ciclos de estudos. O que é um ciclo de estudo? É um material, um PDF completo com assuntos, com a teoria e questões de todos os assuntos. Então, ó, a gente disponibilizava o material aqui, ó, todo. Português aqui era português. Aí veio depois qual a matéria que tem aqui. Enfim, mas era assim, era esse material. Aqui era, inclusive, noções de gerenciamento de crises, enfim. Era o conteúdo específico lá do cargo. Beleza.
Então, em cada ciclo, a gente disponibilizava o material teórico referente aos assuntos que iam cair na prova. Tanto que acho que foram 4 questões só sobre gerenciamento de crise, né, que foi o material desse ciclo 3 aí. Então foram 14 ciclos ao longo desses meses até um mês antes da prova. Então, um mês antes da prova, os alunos já tinham feito todo o itinerário dos 14 ciclos de estudos. Então, ainda restava um mês até a prova. A gente também disponibilizava aqui, ó, outros materiais, né? Eu estou tentando dar a minha versão aqui, né, para vocês entenderem a dinâmica do projeto, para vocês entenderem em que parte eu errei. A gente entregava também os materiais teóricos, ó, o conteúdo, né, videoaulas, enfim, conhecimentos específicos, tinha videoaulas de professores especialistas, tal, ó, por exemplo aqui, ó, segurança de dignitários, curso teórico, tal, tinha as aulas aqui em vídeo, tal. Então, assim, em relação ao conteúdo, cara, o conteúdo foi 100% disponibilizado. Tá? O conteúdo teórico direcionado para a banca FGV ali, cada ciclo bem planejado. E eu, professor Ari, fiquei responsável por fazer ali do zero, montar o material. Então são 14 ciclos em que eu chegava lá no meu computador, sentava, fazia o material, olhava as questões da FGV, via o que caía em outras bancas, montava o material e tal. Então eu fiquei responsável por criar ciclo de estudos sozinho. Eram mais de 9 matérias. Então eu precisei estudar e até utilizar-me de conteúdos, de materiais que eu já tinha criado durante a minha trajetória de estudos. Então muitos dos materiais eu fiz durante a minha trajetória e revisei esses materiais, atualizei para disponibilizar para esses alunos. Beleza, inclusive recebemos muitos elogios pela qualidade e pelo direcionamento desse material. Certo, e aqui eu não estou utilizando esse conteúdo só para falar bem dele. Houve erros? Houve erros. Houve erros. Cara, imagina você montar 14 ciclos, cada ciclo tinha lá 50 páginas. Eu tinha que estudar muitas matérias novas, eu tinha que ir atrás, buscar jurisprudência nova e tal. Eventualmente acontecia um deslize ali, um erro. Cara, sou humano. Se você lida com atenção, você lida com várias demandas ao mesmo tempo, eventualmente acontecer de eu errar, sei lá, um erro gramatical. Pô, acontece. Tá? Escrever ali, você está apressado, você não faz a revisão da forma correta, às vezes você está desatento, você erra mesmo. Tá? Mas em 95% das vezes eu acertei em relação ao conteúdo. 5% ali houve erros, que é um material muito denso, é muita coisa para você estudar, fazer material. Enfim, a gente contava também com a equipe de suporte do Ser Aprovado, que é o curso do professor Matheus Santos. Inclusive, ele tem projetos muito específicos direcionados que eu, cara, recomendo muito, tá? Recomendo muito. E nós tínhamos também um grupo de Telegram. Normalmente, quando você tem um projeto como esse, você disponibiliza um grupo de Telegram para que os estudantes tenham acesso a ele, ao grupo de Telegram, e troquem informações. O professor eventualmente está lá para tirar uma dúvida. E durante os meses de dezembro, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até o final de março eu estive presente no grupo. Então, final de novembro não conta. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril eu não estive. Então, 4 meses. Eu estive no grupo durante 4 meses. Então, pô, professor, dúvida, professor, o que é que você acha disso? Você acha que isso aqui cai? Você acha que não cai? Motivação no grupo, tô sempre presente. Tirava dúvida dos alunos no privado, tal. Em algum momento dessa trajetória de 4 meses, cara, que é muito cansativo, tá? É um negócio que, além de montar os materiais, eu dava esse suporte para os alunos. Então, eu tinha que cuidar do meu curso de redação, só para lembrar, né? São 2 projetos diferentes. O meu curso de redação é uma coisa e esse projeto especial do MPU era outra coisa. Era um projeto que eu toquei numa outra perspectiva. Não era um curso de redação, era um projeto de reta final para policial do MPU com todo o conteúdo programático. Eu tinha que tocar outros vários projetos. E aí, não sei se você acompanhou no meu canal, eu anunciei a minha saída do MPU. Tá? Foi bem nessa época, ali, final de março, início de abril. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Então eu tive que fazer mudança de cidade. Minha mulher engravidou e a gente estava morando muito longe da nossa base familiar. Então foi um momento difícil, então foi um momento fácil, estava passando por um momento de crise mesmo.
tá? Enfim, não vou adentrar aqui no assunto. Então, eu precisei escolher entre estar no grupo dos alunos, dando esse suporte lá diário, tá tirando dúvidas ali, ou pegar esse último mês de reta final, que faltava apenas um mês para a prova, foi no dia 4 de maio, então faltava ali um mês. Todo o conteúdo programático estava praticamente entregue, mas faltava ali um mês até a prova. Então, nesse um mês, eu prometi para a galera do grupo: gente, nesse um mês vocês vão receber pelo menos 5 revisões, que eu chamei de revisões insanas, revisões de reta final, que são essas revisões aqui, ó. Ou seja, todo o conteúdo que a gente construiu ao longo desses meses foi moldado e foi resumido em revisões, ó, que revisão insana. Foram 5 revisões. Então, a revisão era assim, ó. Eu pegava o conteúdo das metas do ciclo de estudos e montava revisões. Então, ó, aqui é uma revisão de legislação de trânsito, ó. Então, ó, fui fazendo as revisões para os alunos. Revisões aqui de inteligência, tal. Inclusive foram muitas questões de inteligência, incêndio e tal. Então, era assim. Para aquela revisão rápida de reta final ali, vésperas da prova, ajudou muita gente, inclusive, tá? Na reta final, o grande problema foi eu não ter ficado no grupo. Eu não pude continuar no grupo. Pelos motivos que eu já falei. Estava mudando de cidade. A minha mulher estava grávida e passando por problemas emocionais. Eu tinha que dar uma atenção especial para ela. Eu estava saindo do MPU, não era uma decisão fácil para ser tomada. Tá? E eu realmente precisei escolher entre pegar esse mês e não deixar os alunos sem conteúdo e fazer as revisões, que foram entregues as revisões de reta final, ou continuar no grupo, que é uma coisa que dá trabalho. Você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebia dos alunos? Eram mais de 300 alunos do grupo, tá? Quantidade de mensagem no privado. Então, a pessoa que manda uma mensagem no teu privado quer ter uma resposta. E muitas vezes era difícil dar esse suporte individualizado. Sendo que nós não prometemos um suporte individualizado. Não era uma mentoria individual, em que você me paga para ter 1 hora de sessão de mentoria comigo, para ter meu WhatsApp pessoal, para ter ali um suporte individualizado e personalizado. Não era esse o objetivo. Nunca foi esse o objetivo. Mas, provavelmente, os alunos acharam que era esse o objetivo. Mas o conteúdo estava todo disponibilizado. Eventualmente havia erros? Eventualmente havia erros. Tá? Sim, sem dúvida. Toda vez que alguém compartilhava um erro no grupo, a gente ia lá, realmente, pessoal, tá errado, retificando. Pessoal, não tem dificuldade nenhuma em assumir que você errou, que eu errei. Mas o meu maior erro foi, sem dúvida, não ter ficado no grupo no último mês. Durante 5 meses, um mês eu realmente não fiquei no grupo porque eu priorizei a entrega desse conteúdo. E dito e feito, a prova do MPU foi uma prova muito boa para quem estudou por esse material. Porque ele entregou uma base muito forte para você aprender os conteúdos de acordo com o perfil da FGV. Inclusive, quem fez essa prova, quem estudou os 14 ciclos, quem fez as revisões, quem consumiu o conteúdo de verdade formativa, conseguiu. Então, o meu erro, de fato, foi não ter continuado no grupo. E aí, o que é que tem tido, qual que é o discurso que muitos alunos, muitos não, alguns poucos alunos dessa mentoria, que teve mais de 300 alunos, tá? Acho que 5 ou 6 têm, em vários conteúdos, até de outros canais, feito essa denúncia, né? Essa denúncia, o professor Ari abandonou os alunos na reta final, ou deixou os alunos na mão. Foi isso que aconteceu. Foi isso. Eu não estive no grupo de alunos do Telegram durante um mês, porque eu estava focado na construção das revisões. Durante todos esses meses, de novembro de 2024 até a data da prova, os alunos não ficaram mais do que 10 dias sem material novo no curso. Até a reta final eles tiveram materiais novos, seja ciclo de estudos, revisões e durante 4 meses a minha presença no grupo. Então, eu estou aqui para pedir desculpas a esses 5 ou 10 alunos aí que estão insatisfeitos e compartilhando em vários vídeos, até de outras pessoas, tentando macular a minha imagem. Uma imagem construída durante alguns anos de experiência nesse mundo dos concursos. Cara, 28 mil alunos na minha plataforma. A gente tem, acho que 6 reclamações no Reclame Aqui, todas resolvidas. E eu quero pedir desculpas, já que eu não
não posso pedir individualmente para vocês, nem pessoalmente, né? A esses alunos que estão insatisfeitos com esse meu erro na reta final da turma do MPU de policial. Desculpas, tá? Peço desculpas. Se vocês quiserem, pô, eu vou tentar remediar a sua dor, a sua indignação. Pô, eu vou te proporcionar algum outro tipo de bônus, ou até devolver teu dinheiro, cara. Tá? Você que tá insatisfeito, você que, pô, o conteúdo que o Ari disponibilizou não me ajudou, sabe? Pô, o que tá aqui não era o que caiu na prova, ou tá tudo errado, o Ari não entregou o que prometeu, foi propaganda enganosa, sabe? É bom senso. Até agora foram 2 reclamações no Reclame Aqui de alunos insatisfeitos com esse projeto em especial, que eu estive à frente, que eu me responsabilizo integralmente por isso, por ter ficado fora do grupo na reta final, mas que infelizmente o discurso que tem sido travado nos últimos dias em alguns conteúdos, né? Até ontem mesmo o Guilherme Voltz publicou um vídeo e me mencionou no vídeo. E algumas dessas pessoas, acho que 2 pessoas, têm ido lá insistentemente em comentários tentando desqualificar o meu trabalho, dizendo que eu abandonei os alunos na reta final do curso. Eu não abandonei. Abandonar é uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte. Eu simplesmente priorizei. Claro, o que acontece na minha vida pessoal, cara, não deve repercutir no meu trabalho. Mas, de fato, eu não consegui conciliar as 2 coisas, não consegui ficar integralmente no grupo de Telegram e, ao mesmo tempo, montar os materiais de revisão de reta final. Então, de novo, peço sinceras desculpas a vocês que, de alguma forma, se sentiram prejudicados por esse meu sumiço na reta final. Inclusive, houve 2 possibilidades posteriores de assumir outros projetos desse mesmo curso do BBF. Foi para a Polícia Federal Administrativa e para a Polícia Federal Área Policial. E eu, simplesmente, na Polícia Federal Administrativa, falei para o Matheus, Matheus, não posso mais assumir, não tenho tempo, não tenho disponibilidade. Isso que aconteceu no MPU não pode se repetir mais, eu não vou macular a tua imagem, a imagem da tua empresa, porque eu não consigo entregar como você deseja, como vocês esperam, tá? E na turma da Polícia Federal, na área policial, eu entreguei acho que 4 ciclos de estudos e pedi para sair do projeto, porque, novamente, não consigo dar a atenção. Não é justo com a equipe do Matheus, com a equipe do Ser Aprovado, muito qualificada, muito responsável, muito técnica, tá? Não é justo com eles que eu continue nesse projeto sem conseguir entregar o que o projeto merece, o que os alunos merecem. Então, mais uma vez, você que se sentiu lesado, cara, me desculpa, me perdoa por não ter ficado no grupo durante o último mês, tá? Por não ter dado a atenção que você esperava que eu desse, por não ter tirado suas dúvidas no privado, por eventualmente não ter respondido alguma mensagem que você mandou. Eu estava me mudando de cidade, eu estava com uma mulher grávida com problemas emocionais, eu estava saindo do MPU pedindo exoneração, não é algo fácil. Então, isso tudo não justifica o que aconteceu, mas pode explicar de alguma forma o fato, tá? Eu vou deixar esse vídeo salvo para que toda vez que você ver alguém comentando algo nesse sentido, repito, são algumas poucas pessoas. E dessas pessoas, só 2 reclamaram no Reclame Aqui dessa situação e já foram devidamente respondidas. Mas, pô, se você puder, responde com o link desse vídeo para que as pessoas vejam o que de fato aconteceu, tá? Eu assumi meu erro, expliquei o fato e não posso ser leviano de dizer que foi tudo 100%. Houve falhas, mas o conteúdo foi entregue com energia, com técnica, com responsabilidade. Infelizmente, houve um erro e peço desculpas, me retrato aqui pelo fato que aconteceu. Sou humano, erro, mas eu busco, na verdade, não sou, eu busco ser uma pessoa honesta, tá? Sempre nos meus atos, para que eu consiga falar para o meu filho algum dia, meu filho, eu passei tantos anos no mundo dos concursos, até hoje eu tenho uma imagem respeitada pelas pessoas, as pessoas lembram de mim com carinho, tá? Lembram de mim com afeto, porque o que eu entreguei para elas foi de verdade, tá? Então, esse é o exemplo que eu quero deixar para os meus filhos, esse é o exemplo que eu quero deixar para outros mentores, outras pessoas que estão na internet que também erram, às vezes erram com dolo, erram porque querem errar mesmo, querem fazer meia boca, querem fazer de qualquer jeito. Mas alguns ainda erram, mas voltam atrás, refazem, desfazem o que fizeram.
Tá bom, gente? Desculpa o desabafo. Não é o melhor conteúdo que eu posso entregar para vocês, mas eu precisava fazer esse vídeo para ser o mais transparente possível com a minha base de seguidores e de inscritos. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.